Boa noite. Fui desafiada pela Drica Mil Homens. Demorou um pouquinho, mas estou aqui cumprindo o desafio. E que Deus me use ao falar um pouquinho e transmitir essa mensagem a vocês. Eu gostaria de ler 2 versículos no qual eu gosto de refletir bastante neles. O primeiro ele se encontra em Gênesis 2, versículos 16 e 17, que diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A gente já sabe o desfecho dessa história e dá para entender que isso é o princípio da retribuição. A obediência ela traz a vida, o pecado ele gera a morte. E aí eu me deparo com outro verso, que fica em Romanos 6, versículo 23, que diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. É fantástico me deparar com esse versículo e imaginar todo esse desfecho da história da humanidade, né? Cristo ele não podia voltar com a sua palavra e perdoar o ser humano por ele ter pecado e transgredido a única coisa que ele tinha pedido. Então ele pensa, alguém tem que morrer. E aí a gente se depara com a imagem do filho, falando: Pai, me deixa ir lá, eu quero viver como homem e eu quero dar esse dom gratuito que é a vida para eles, por eles, né? E Cristo se faz homem, ele passa pelo mundo sem pecado algum. E ele foi tentado, ele teve angústias, ele sofreu muito. E ele até no Getsemane, ele pediu para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sentia a dor, ele sentia tudo que nós sentimos. E isso dobrado pelas consequências do nosso pecado. Aí eu fico imaginando o diálogo, dele com o pai. Ele falando: Pai, eu passei pela terra, eu vivi aqui, fui tentado, fui desprezado, passei por tudo, por todas as tribulações que um ser humano possa passar, sem pecado algum. E a minha recompensa é a vida, porque eu não pequei, eu fui obediente em tudo. E ele chega e fala pro pai: Pai, eu quero fazer uma troca. Eu sei que eu tenho essa recompensa de vida, mas eu quero trocá-la com o ser humano. Eu quero pegar a recompensa deles, que é a morte, e entregar gratuitamente a vida eterna. É inesgotável o amor de Cristo por nós e incompreensível até. E não tem como a gente passar por essa história de Cristo, ver tudo que ele viveu aqui no mundo, sem nos depararmos com esse amor inesgotável por cada um de nós. E eu gosto muito de pensar no amor que Cristo tem por nós, e eu termino com essa pergunta: como não amar alguém que nos ama tanto? E agora eu desafio a minha mãe, que é a Esther, o Enoque Berlini Neto e o Fernando. Boa noite, gente.